Tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês a partir desse episódio, e se até o final você vai continuar com essa mesma opinião. Qual o seu estilo de jogador? É o estilo do Kuroda, Asari, Takeshima ou é o estilo do Togashi? Bom, para resumir bem, para você ter uma ideia, o do Togashi seria um futebol para ganhar as partidas, para vencer. Um futebol um pouquinho mais com raça, dedicação, esforço e vontade. Enquanto o esporte do Kuroda, do Asari, de todo mundo, seria um esporte um pouquinho mais calculista, um esporte onde você pega no futebol e não necessariamente joga para ganhar, mas sim joga calculando todos os riscos, evitando qualquer desgaste ou qualquer coisa para que você tenha mais força para os próximos jogos e ganhar os próximos jogos mais seguidos sem se desgastar tanto. Então, vamos para essas duas opiniões porque elas podem se mesclar, elas podem jogar mais para um lado ou para o outro e vamos comentar tudo que rolou nesse episódio porque sim, isso é futebol. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um episódio de Aoashi, ainda não iniciamos a partida contra o Musashino, vai ficar pro próximo episódio. Mas eu vi comentários aí embaixo no episódio passado que não teve muito futebol no episódio passado. Gente, teve muito futebol. Porque futebol não é só entre as linhas, é fora de campo, é tudo o que acontece ali fora, é tudo o que acontece na parte mental dos jogadores e relacionamento entre os jogadores. Não é só toque de bola de um lado pro outro, não é um videogame. Futebol é isso, é relacionamento, é a amizade que você tem com uma pessoa, é como você lida com certas situações e é isso que a gente vai ver nesse episódio. E isso sim é futebol. Se você não sabe disso, então para um pouquinho pra pensar, beleza? E já também, já agradeço pra todo mundo que tá deixando esse like aí, compartilhando, comentando os vídeos de Aoashi, cara. Vocês são demais, muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo. Tô curtindo demais aqui poder estar falando de futebol, que é uma das coisas que eu amo demais. Mas de fato nesse episódio nós não temos uma parte tática, mas sim uma parte mais mental e algo que a gente é colocado pra pensar desde o começo do episódio. Bom, o Togashi brigou com o Takeshima. O Aoi e o Otomo foram tentar tirar algumas conclusões com ele sobre o que tinha acontecido de fato pra eles terem brigado. E aí o Togashi fala que um dia eles vão saber. Um dia vocês vão saber aí da nossa briga, do que aconteceu com a gente lá no passado. E bom, o que aconteceu no passado foi o seguinte, o Togashi ele entrou como um jogador de experiência em um time que já estava acostumado a começar a jogar um futebol um pouquinho mais de academia. Quando dizem futebol de academia, gente, é aquele futebol mais tático, o técnico ensina, os jogadores já estão acostumados, o ritmo de treino também é maior, a criança quando ela entra ali nos seus 12, 10 anos, ela não está acostumada a correr daquele jeito, e as crianças que já estão lá desde o começo na escolinha têm uma certa diferença sim, porque essas crianças podem não ser as mais habilidosas, mas elas são as pessoas que estão ali jogando há mais tempo e não só isso, mas como também estão acostumados com as táticas do treinador. Então, estão acostumados com tudo, o jeito de jogar é um pouco diferente, frisa menos a habilidade e sim o conjunto como um todo. E bom, o Togashi sendo um jogador mais explosivo, ele entra como fase de experiência e aí a gente vai ver a diferença entre jogadores que já jogam na academia junto e jogadores que jogam fora da academia e vão entrar nesse meio. Por quê? Porque essas pessoas já jogam há muito tempo, eles já estão acostumados. Quando entra alguém que ou não sabe jogar, ou que você sabe que não tem a mesma mente que você na hora do jogo, gente, isso é natural, é inconsciente. Tanto que o Togashi fala isso nesse episódio ainda quando ele é pequeno, porque eles não têm consciência do porquê eles estão jogando. Eles querem se tornar profissionais e você percebe que toda hora eles dão uma olhada ali pro treinador para ver se eles estão fazendo certo, se eles estão, vamos falar assim, acariciando o treinador, falando: olha só, eu tô fazendo certinho o que você me falou. Resumidamente falando, eles jogam, entre aspas, um pouquinho pelas aparências. Por que eu disse um pouquinho? Porque eles jogam porque eles gostam de jogar futebol, mas eles também focam muito no que o treinador tá falando. Tanto que quando o Fukuda aparece, todo mundo quer mostrar o futebol. Todo mundo quer mostrar ali que joga, quer dar um a mais. E é isso que o Togashi faz o tempo todo, independente se tem Fukuda, se tem Nozomi, se tem outro treinador ali. E é uma coisa que o Kuroda, o Asari, todos eles não têm.
E é por isso que o Yuma, quando ele tá conversando com o Tachibana, ele diz, jogadores de base têm a mente fraca. Por que ele diz isso? Porque eles literalmente têm a mente fraca, ainda não aprenderam, ainda não amadureceram a ideia na cabeça para poder saber mesclar os dois pontos, tanto a vontade quanto a parte mais fria e calculista que o Kuroda e que o Asari, que o resto do pessoal tem. E aí acaba que você se deixa levar por tudo isso, entendeu? E aí você se leva ali pelo momento e acaba fazendo algum tipo de besteira no meio do jogo. Então o que vai acontecer? O Togashi ele vai lá pros jogos e aí ele começa a perceber essa diferença. A primeira diferença é que quando tem um jogador mais experiente e é acostumado a jogar com seus outros parceiros, mano, ele não vai tocar pra você mesmo, eles vão te tratar de forma diferente, é natural, velho, não tem como. É igual você tá numa roda de amigos e entra um amigo novo, entre aspas. Porque entrou essa pessoa, você não conhece, você não sabe se você pode tocar pra ela, você não sabe se ela joga bem ou não, você só vai conhecer mesmo de fato no campo. O pessoal começa a conhecer um pouquinho o Togashi e começa a testar inconscientemente falando ele. Não é na maldade, é algo inconsciente, o próprio Togashi já percebeu. Só que o que acontece? Esses jogadores jogam o futebol tão certinho, tão bonitinho, que eles não têm aquela vontade, aquela raça. Pô, eu vou com tudo, eu vou fazer, eu vou acontecer e tudo mais. Que é o que falta em muitos jogadores, mas que um time ele precisa dessa mescla. Onde tenhamos jogadores mais raçudos, mais, vamos falar assim, bravos, entre aspas. E jogadores também mais frio e calculista. Uma mescla dos dois forma um bom time. E um time se entendendo com jogadores desses dois tipos faz muita diferença. Vocês podem discordar o quanto for, mas o Felipe Melo, que joga no Fluminense, já jogou no Palmeiras, já jogou na Juventus, já jogou em tudo quanto é time do exterior, ele é um grande exemplo de um Togashi da vida. É um cara que dá o seu 100% ou até mais do que o 100% em um jogo. Já se você for ver, por exemplo, um jogador como o Ganso do próprio Fluminense, já não é aquele jogador que dá o seu 100%, dá o seu máximo, jogando, saindo correndo, dando carrinho, fazendo loucuras. Ele não é o jogador desse estilo e vai da personalidade, mas a união desses dois tipos de jogadores, por exemplo, em um time, funciona muito bem. Um jogador raçudo, por exemplo, Luiz Fabiano, que jogou no São Paulo, era um jogador raçudo, jogador finalizador. Podia não ser muito bom com a bola nos pés, tipo, fazendo dribles, fazendo toques e tudo, mas era muito bom finalizador e brigava pelo time. Esse jogador faz a diferença juntamente com jogadores mais frio e calculistas. Eu gostaria muito de saber qual é o estilo também de vocês, porque a partir daí a gente vai rolar o episódio, o Togashi vai brigar com eles, o Togashi vai mostrar que eles precisam ter raça, que eles precisam querer ganhar, vontade de ganhar, que eles precisam parar de ficar olhando pro treinador, porque tem uma fraqueza neles. E tem também uma fraqueza no Togashi. O Togashi precisava melhorar isso e eu acredito que ele melhorou sim. Eles acabaram brigando, o Takeshima e o Togashi, porque o Takeshima não mudou. E sim o Togashi mudou. O Togashi começou a jogar mais pra equipe, virou zagueiro, antes ele era atacante. Olha só, mais uma mudança e o jogador não tá estressadinho igual o Aoi. Porque ele percebeu que na zaga ele seria um melhor jogador. Então o Togashi mudou muito a sua mentalidade desde quando ele era do 6º ano pra lá. Mas o Takeshima não, continua jogando aquele futebol tipo, vou ficar aqui, vou poupar minhas energias pro próximo jogo. E isso é sim importante também. Mas não só isso, tudo em excesso acaba que destrói o jogador. Então isso faz parte da nossa mentalidade quando a gente tá no jogo. Saber onde a gente tá correndo, se a gente tá se desgastando demais, assim como o Aoi lá atrás. A gente não percebe que o Aoi tentou dar o seu máximo, saia correndo pro ataque, pra defesa, fazendo loucura. Não pode ser isso, tem que ser uma mescla dos dois, tem que ser um equilíbrio. E é por isso que isso sim é futebol, porque isso ativa na nossa mente de forma inconsciente. Pessoas mais competitivas tendem a ser como o Aoi, como o Togashi, que vão sair correndo com tudo, vão partir pra cima, vão ter raça, vão ter vontade, vão ter não sei o que, só que às vezes vão acabar perdendo muitas oportunidades por causa dessa impulsividade. Enquanto outras pessoas ganham bastante destaque também por serem jogadores mais frio, calculistas, não pecam pelo excesso, porém acabam perdendo a chance de brilhar, porque normalmente quem brilha muito e quem aparece muito são jogadores como o Togashi, que dão o seu máximo, né? Que brilham os olhos às vezes dos treinadores. Então tem o ponto positivo, tem o ponto negativo, é por isso que eles brigaram. A Anri presenciou tudo e, mano, que socão que ele deu na barriga do Takeshima aí, que eu achei muito engraçado. O Yuma contou toda a história pro Tachibana e eu gostei que o Tachibana mudou a sua mentalidade. Ele sabe que é fraco, admite que é fraco, mas resolveu não desistir. E isso sim é uma mentalidade de verdade. Ele surpreendeu muito mais do que o Aoi nesse episódio. E o Aoi
tentou ali de uma forma unir todo mundo. Sabendo de todo esse passado e de todo o conjunto de personalidades de cada personagem que tem ali, o mais importante pra você é o quê? É só ganhar ou então é só aquele futebol frio e calculista? Qual seria o seu estilo? Eu diria que o meu mescla pelos dois, porém o meu estilo tem 70% de Togashi, vamos dizer assim, e 30% de chance assim de ser o Kuroda, o Asari, todo mundo. Gostaria de saber a porcentagem de vocês também, porque com certeza a maioria vai querer falar que mescla os dois. Mas me fala, qual é a maioria de vocês? Eu sou muito mais o Togashi. Eu sou desse jeito. Mas é por conta da minha personalidade, entendeu? Então, bom, gostaria de saber a de vocês, porque aí o Tachibana toma essa atitude, pega lá, fala pra galera, ó, eu sou fraco, tudo, tem essa coragem, e essa coragem mostra pro Takeshima que ele também é fraco, que mano, ele precisa melhorar as suas fraquezas, que é o que o Colégio Musashino tava fazendo. E aí o Aoi entra numa grande questão. Devo continuar na defesa ou devo tentar ainda ser um atacante? Eu vou me decidir na partida contra o Musashino. Uma grande amostra de maturidade do Aoi crescendo um pouquinho ali na sua cabeça, cara. Curti demais esse episódio por conta disso. Eu gosto dessa parte mental sendo trabalhada nos jogadores. E é uma parte importante, porque a parte mental é o que faz o jogador se motivar, é o que faz o jogador correr mais. Então quando você vê um jogador um pouquinho mais soberbo, um pouquinho mais salto alto, como a gente gosta de falar, ele entra no campo se achando demais. E às vezes um jogador de rasta vai bater nele e ele não vai saber de onde que tá, assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E já vai se apavorar, porque não tem uma mentalidade forte, porque apenas tá achando que tá jogando demais. Ou então um jogador muito morto no campo, tipo, eu toco ali, toco aqui, faço o básico. Não, precisa um pouquinho mais de energia, precisa um pouquinho mais de raça, precisa de vontade pra ganhar, raça e dedicação. Mas também precisa ser um pouquinho frio e calculista e perceber que às vezes você não pode ser tão impulsivo, que você não pode toda hora ir pro ataque, que você não pode toda hora dar um carrinho, que você precisa guardar essa impulsividade para outros momentos, que às vezes é necessário que você jogue menos, entre aspas, para que você possa jogar muito mais numa partida seguinte, ou então para guardar o seu melhor para o segundo tempo, onde estão as estratégias do seu treinador. Assim como o Nozomi praticou com todo mundo e o Otomo tá lá, né? E todo mundo pagando geral porque os caras já estão acostumados com aquele futebol de academia. Já aqueles que entraram agora demoram um tempo para ter adaptação. Tem jogador que se adapta em 2 anos, gente. Demora dependendo da pessoa. Tem pessoa que se adapta muito mais fácil. E bom, eu gostaria muito de saber qual o seu estilo de jogo, o que vocês acharam desse episódio. Gostei muito do Tachibana nesse episódio, o pessoal admitindo a fraqueza, porque admitir a fraqueza mostra que você não é fraco. Na verdade, você é o verdadeiro forte. Você que consegue admitir as suas falhas e consegue melhorar a partir disso. Isso sim é ter uma mentalidade forte. Então eu gostei demais desse episódio, tem sim futebol nisso tudo e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O Mano Joe aqui está vazando, até o próximo episódio de Awashi, que deve começar ali a partida, beleza? Um beijo no coração, me desculpa se eu esqueci qualquer coisa, mas eu acho que isso que eu comentei com vocês foi a parte mais importante de tudo. Tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!